Paz do Senhor, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Louvamos a Deus por mais uma vez podermos estar reunidos, louvando e adorando o nome do nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Eu queria começar com um louvor bastante antigo, antes da gente fazer a leitura da palavra. Amém? Sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu quero me entregar para sempre a meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Aleluia! Estamos seguros nas mãos do nosso Senhor, aleluia, graças a Deus, amém? Eu queria fazer uma leitura com os irmãos do Salmo 91. Salmo 91, queridos. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, debaixo de tuas asas te confiarás. A sua verdade será escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do ímpio. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardes em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com os teus pés em pedra. Pisará o leão e a cobra, calcarás os teus pés, o filho do leão e da serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Glórias a Deus. Sabe, queridos, nestes dias
dias que a gente vive grandes incertezas, esses dias que a gente olha e vê coisas assustadoras na nossa frente, muitas das vezes nós tememos, muitas das vezes a gente esmorece, mas eu sei que o nosso Redentor vive, e Ele vai cuidar de nós. Por isso eu li esse salmo hoje. Queridos, independente daquilo que estiver acontecendo no nosso dia, no seu dia, o que você tem passado, as lutas vêm. Jesus Cristo fez uma oração ao Pai: não os peço para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Nós estamos numa situação que a gente corre todos os riscos, assumimos os riscos, mas o Senhor está conosco, Jesus Cristo está conosco. Tenha fé, nós vamos conseguir, nós vamos suplantar essa situação, amém? Eu queria fazer uma oração nesta hora. Pai, eu te louvo, te agradeço, Senhor amado, te louvo, Senhor amado, porque temos a oportunidade de estarmos, Senhor amado, na tua presença. Temos, Senhor amado, a oportunidade de nos achegarmos ao teu trono celestial, Pai. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Deus, se faça presente no nosso meio nesta hora. Permita, Senhor amado, sentirmos a tua presença. Em nome de Jesus, Pai, esteja conosco nesses momentos, Senhor amado, momentos de louvor, momentos de meditação, Pai. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, eu te peço, Senhor amado, e te agradeço. Amém. Glórias a Deus. Estamos quebrantados com o amor do Senhor, amém? Eu olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e
Deus, o amor. Aleluia. Só para te adorar, Senhor, estamos aqui. Aleluia. Adorar o teu santo nome, Jesus. Queremos nessa hora interceder, meus irmãos, pelos doentes, pelos enfermos, em nome de Jesus. Nessa hora, você aí na sua casa, se lembre das pessoas que têm necessidade, que estão precisando, que estão num leito de enfermidade, pessoas internadas, pessoas passando por este momento de uma forma tão brusca, tão abrupta. Vamos ter misericórdia no nosso coração nessa hora por essas pessoas e interceder por elas. Eu vou orar por duas pessoas, um cliente meu, o nome dele é Robertson, ele está internado, já tem mais ou menos uma semana, e pela minha tia também, que está internada. Vamos orar, irmãos. Você aí na sua casa, se lembre das pessoas que estão precisando. Queridos, pode não ser o Covid, pode ser uma outra coisa,
mas essa pessoa provavelmente está precisando da sua oração, pode até ser você. E aí nessa hora você coloca a mão no seu coração e interceda pela sua vida. Amém? Pai, Jesus Cristo maravilhoso, Deus misericordioso, nós intercedemos agora, Senhor, pelas pessoas que estão num leito de enfermidade, Senhor amado. Não importa a gravidade, Senhor amado, não importa aquilo que ela está passando, Senhor amado, não importa a doença, nós temos o Deus, que Ele é maior que todas as doenças. Nós temos um Deus que tem um poder, que pode curar todas as doenças, que Ele pode curar todo o mal. E nessa hora nós intercedemos para este Deus, nós intercedemos para o nosso Deus, que é poderoso, que é grandioso, que é misericordioso. Alcança cada uma dessas vidas, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Deus. Abençoa, Senhor amado, vai lá, Senhor amado, com a Tua mão poderosa, Senhor amado. Leva a Tua cura, leva o milagre, Senhor amado. Às vezes os médicos olham e falam, não tem mais jeito, só o milagre. Nesta hora, é o poder do Espírito Santo de Deus que entra na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, nós intercedemos por cada uma delas, Senhor amado, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, e Te agradeço. Amém. Glórias a Deus. E esse Deus que é grande, esse Deus que é maravilhoso, nós vamos louvá-lo nesta hora, em nome de Jesus.
Louvado seja Deus. Vamos nos derramar na presença do Senhor. Vamos nos derramar. Vamos dizer que amamos. Vamos dizer que precisamos dEle. Aleluia. Glórias a Deus.
preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Senhor, nós queremos nos derramar na Tua presença. Nós queremos, Senhor, nos entregar confiadamente às Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, Deus, Senhor, que nesta hora nós possamos estar completamente debaixo da Tua vontade, do Teu querer. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, fala conosco. Fala conosco, Deus. Usa, Senhor amado, o Teu servo como canal da Tua bênção. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu te peço, te agradeço, Deus. Amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja Deus pela oportunidade que temos de, mais uma vez, podermos adorar, exaltar e glorificar ao nome do Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Meus irmãos, nesta semana, considerando que nós tivemos aí contato com algumas pessoas com Covid, então nós decidimos fazer esse culto hoje exclusivamente online, tá bom? Para preservar os irmãos neste final de semana, mas no próximo final de semana, em nome de Jesus Cristo, nós retornaremos o culto presencial em nome de Jesus, amém? Quero convidar os irmãos, por gentileza, a abrir a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ai, meu senhor, o que faremos? E o profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Elias orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então, o Senhor abriu os olhos do rapaz,
que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e de carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então, ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando, e os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos deles, para que possam ver. Então o Senhor abriu os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? E ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco? Ordena que lhes sirvam comida e bebida, e deixe que voltem ao seu senhor. Então, o rei preparou-lhes um banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Louvado seja Deus pela palavra do Senhor Jesus. Nós já oramos, o presbítero Tiago já orou. Nós vamos então começar a meditar acerca da palavra de Deus. A ministração de hoje tem como tema: não temas, mais são os que estão conosco. E esta passagem, irmãos, é uma passagem muito conhecida e importante, porque ela vai trazer para nós ensinamentos de situações que nós estamos vivendo neste momento. E essa história, ela conta uma passagem que ocorreu com o profeta Eliseu, o rei de Israel, que é o reino do norte, e o rei da Síria. Diz a palavra de Deus que a Síria, ela se levantava contra Israel. Diz a palavra que o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Um momento em que o rei de outra nação, uma nação importante, se vocês observarem nos capítulos anteriores, vocês vão constatar que tem aí a cura de Naamã. E quando tem quando Naamã é enviado para Israel, o rei da Síria, ele manda uma carta para o rei de Israel, para que ele possa curar o Naamã. E quando Naamã chega a Israel, o rei de Israel já está morrendo de medo da Síria. E quando ele recebe a carta do rei da Síria para curar Naamã, ele fica desesperado. E ele diz: porventura, eu sou Deus para curar as pessoas? E o rei ficava aterrorizado em relação a isso. Por quê? Porque a Síria, ela tinha uma condição, naquele momento histórico, melhor, mais preparado do que a condição de Israel, que é o reino do norte. Então, quando a Síria se levanta contra Israel, logicamente ela tem um objetivo de conquistar, ela tem um objetivo de fragilizar o reino de Israel, ela tem um objetivo de estar superior ao reino de Israel, a tentar alargar ali o seu império. E diz a palavra de Deus que conforme o rei da Síria se preparava para atacar Israel, Deus revelava para Eliseu
o que o rei da Síria ia fazer. E o Eliseu ia até o rei de Israel. Chegando lá, ele falava o seguinte: olha, rei, o rei da Síria vai vir por tal lugar, então naquele tal lugar você vai precisar não passar por ali, porque se passar por ali você certamente vai perder a espada do reino da Síria. E diz a palavra de Deus que o rei se preparava todas as vezes que a Síria tentava ir contra Israel. E o rei da Síria ficou muito incomodado com essa situação. Isso seria natural, porque conforme ele se levantava e se preparava, preparava uma estratégia de ataque, o reino de Israel, ele meio que fazia um contra-ataque, ele se preparava para não ser atacado por aquela ameaça. E o rei da Síria começou a pensar: puxa vida, tem alguém aqui que está me traindo. Tem alguém aqui que está tentando me confundir, colocar a nossa nação fragilizada diante de Israel. Então o rei, ele convoca os seus conselheiros. Imagino eu, estaria ali, que nem hoje, o presidente da República convoca os seus ministros, convoca os generais de exército, e eles sentam ali, começam a conversar sobre aquela situação, e de repente o rei se levanta e fala: pessoal, quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Toda vez que nós vamos contra Israel, eles estão preparados contra a gente. Alguém aqui está me traindo, alguém aqui está me passando para trás, alguém aqui está dando a informação para o reino de Israel, alguém aqui não está querendo que a gente chegue lá. E isso, de certa forma, nessa época, aliás, o ser humano ele tem uma característica, impressionante de buscar vantagens para si próprio. E por conta disso, pessoas têm infelizmente, essa falta de caráter e acabam traindo, às vezes a empresa que trabalha, trai a sua família, trai às vezes a sua esposa, trai um amigo. Mas quando nós somos servos de Deus, nós precisamos ter o nosso caráter transformado. E naquele momento, os conselheiros do rei se levantam, imagino eu ali, inconformados com aquela situação, e eles falam para o rei da Síria, falam assim: não, rei, você não está entendendo. Nós não estamos lutando aqui contra alguém que ele tem armas convencionais. Nós estamos lutando aqui com alguém que tem uma arma que é melhor do que a nossa arma. E o rei pergunta: mas que arma é essa? Se aqui lá tem um profeta de Deus, um profeta que vem ali, estando na presença de Deus. Ele, quando o Senhor vai lá no seu quarto sozinho e começa a planejar como é que a Síria vai entrar em Israel e vai tomar Israel, o Deus de Israel, ele revela para este profeta o que o Senhor está falando dentro do seu quarto, e ele vai lá e avisa para o rei de Israel, e o rei de Israel se prepara. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que quando nós estamos na presença de Deus, Ele transforma todas as coisas. Quando nós decidimos confiar no Senhor, com certeza o Senhor, Ele vai fortalecer a sua vida, o seu coração, os seus pés, fundamentar os seus pés sobre a rocha. Então o rei da Síria, ele levanta e fala assim: então nós precisamos saber onde é que está esse profeta. E eles falam assim: esse profeta está em Dotã. Dotã, meus irmãos, é o mesmo lugar onde José foi vendido pelos seus irmãos. O mesmo lugar aonde
José foi lançado no poço, onde foi dado como morto, onde foi entregue aos mercadores. E ali naquele lugar estava o servo de Deus. E o rei da Síria, ele manda levantar ali um exército, manda levantar ali uma companhia, guerreiros, carros e cavalos, carros de guerra, e mandam ir atrás para capturar a Eliseu. E diz a palavra de Deus, e a estratégia normalmente acontece dessa forma, a estratégia de combate, né? Vai lá, assume, ocupa a posição. Na hora que ocupa a posição, está em condições, logo cedo ataca para pegar o inimigo desprevenido. E aí o que acontece? De manhã cedo, diz a palavra de Deus que o servo de Eliseu, ele se levanta. E ele certamente está dentro de uma casa, abre, vai ali fora para eventualmente pegar ali algum graveto, alguma lenha, para poder já começar ali a cozinhar alguma coisa para a parte da manhã. E quando ele sai, ele olha no entorno da cidade e ele vê carros e cavalos cercando a cidade. Quando ele vê os carros e cavalos, ele olha aquela situação adversa, e eu penso que ele fica imaginando qual que é o próximo passo. Qual seria o próximo passo de você estar cercado por um exército inimigo? O próximo passo de estar cercado por um exército inimigo é o combate, é a guerra, é a conquista. Você não está preparado para aquele combate, você foi pego de surpresa, você está numa situação adversa, você está numa situação contrária. O que aquele servo do homem de Deus, aquele servo de Eliseu pensa? Nós vamos morrer. E ele imediatamente vai até o seu senhor, e quando ele chega até o seu senhor, ele diz: ai meu senhor, estão cercados e nós vamos morrer. E aí eu fico imaginando o Eliseu, o homem de Deus. E eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos, sobre isso, neste momento. Depois eu volto no Eliseu, aqui no que o Eliseu falou. Nós estamos precisando de homens de Deus. Nós estamos precisando de homens que levantem o cajado. Nós estamos precisando de mulheres que estão dispostas a dobrar os seus joelhos para a intercessão. Nós estamos precisando transformar a história, porque o que nós estamos vendo são pessoas que já não se lembram aquilo que Deus é capaz de produzir no nosso meio. E eu quero dizer para você, meus irmãos, se vocês não se lembram da história da nossa denominação, quero dizer para vocês que a nossa denominação começou aqui no nosso bairro, há 64, 65 anos atrás, numa tenda lá perto de onde é a biblioteca, ou onde exatamente é a biblioteca. Nesta tenda, a palavra de Deus era pregada, e num belo dia, os vizinhos chamaram o corpo de bombeiros para apagar o fogo que estava na tenda. Porque quando o homem de Deus pregava a palavra de Deus, o fogo caía, mas não era o fogo que consumia, mas o fogo do Espírito Santo de Deus que caía naquele lugar, curava os enfermos, transformava as pessoas, aleluia. Assim começou a nossa denominação pentecostal da Bíblia. Ontem eu estava assistindo um filme em casa, que falava sobre uma pessoa, um jovem que ele tinha servido ao exército americano, e ele tinha ido para o combate contra os japoneses, e ele
ficou ali cerca de 45 dias à deriva num bote, foi dado como morto, e quando ele foi resgatado, o trauma pós-combate, o trauma de guerra, trouxe para ele tantas situações contrárias que ele via ali o seu opositor, e ele começou a enveredar pelo caminho do vício no álcool. Ele já não cuidava mais da sua esposa, já não cuidava mais da sua filhinha, ele já não acreditava mais em Deus, ele era atormentado pelo maligno, até que um dia numa tenda, assim como a tenda que nós tínhamos aqui, há mais de 60 anos atrás, a esposa dele começou a frequentar uma tenda onde uma pessoa pregava a palavra de Deus. Essa pessoa que pregava a palavra de Deus naquele lugar, era nada mais, nada menos do que Billy Graham. E a esposa chamava aquele jovem para ir, e ele dizia que não ia, ele resistia, tinha o seu coração duro. E depois de muita insistência, na hora que ele percebeu que ele perderia tudo, que a sua esposa já tinha o ameaçado de deixá-lo, por conta de toda a situação que ele estava ali promovendo, toda a loucura que estava dentro da sua cabeça, atormentado por um espírito maligno, ele decide então ir para aquela tenda, e ele vai em alguns cultos, e quando chega um momento ali onde Billy Graham começa ali a introduzir, depois da palavra de Deus, o convite para a pessoa para aceitar a Jesus como seu Salvador, ele levantava e saía. E ele fez isso por algumas vezes. Mas um dia, quando ele se levantou e estava caminhando para sair, o Billy Graham falou: não saia. Não saia. Olhe para o céu, que hoje é o dia da sua salvação. E quando ele olha para o céu, ele vê a mesma imagem que ele viu lá no bote, depois de tantos dias à deriva. E ele se recorda que ele já sem condições, já ali sem comida, passando aquela situação contrária, ele se recorda que ele fez um pedido a Deus. E o pedido que ele fez para Deus foi: Deus, se o Senhor me livrar dessa, eu vou te servir todos os dias da minha vida. E o Espírito Santo fez ele lembrar dessa passagem, dessa experiência que ele teve no bote, e ele se vira e ele aceita Jesus como Salvador. Nós precisamos de homens de Deus, que quando estão pregando a palavra de Deus, possam mostrar para as pessoas a sua fé, e também possam abrir os olhos espirituais. E foi exatamente o que Eliseu fez. Eliseu olhou para o seu servo e enxergou a situação em que ele estava, a incredulidade, a falta de visão espiritual. E ele imediatamente ora para Deus e fala: Deus, abre os olhos dele. E ele fala: meu filho, olha no entorno, não temas, mais são os que estão conosco, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando o jovem sai e ele olha, ele vê sim o exército sírio preparado para a batalha, mas ele vê o exército do Deus vivo, aleluia, dando cobertura, carros e cavalos de fogo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Depois disso, vem o exército contra o homem de Deus. E quando aquele exército vem contra o homem de Deus, veja, todas as vezes
que o exército sírio vinha contra Israel, Deus revelava para Eliseu. E Eliseu avisava o rei de Israel. Dessa vez não. Às vezes Deus abre oportunidade para que você possa viver o sobrenatural de Deus. Deus revelou todas as vezes que a Síria se levantou contra Israel para que Eliseu pudesse livrar Israel. Mas naquele dia, a Síria foi contra Eliseu. E Deus não revelou para Eliseu que o exército sírio ia contra ele. Naquele momento, o homem de Deus estava vivendo, aleluia, o melhor de Deus na vida dele. Aleluia. Nenhuma praga vai chegar à sua tenda. Aleluia. Porque mais que ela chegue próximo, o Senhor é contigo. Não temas, o Senhor é contigo. Não te assombres, o Senhor é teu Deus. Ele te esforça, Ele te levanta, Ele te toma pela mão direita e diz: não temas, porque eu sou contigo. Eliseu podia ficar desesperado, podia ficar preocupado, exército contrário vindo contra ele para capturar ele, era ele o centro da atenção naquele momento. Mas o homem de Deus permaneceu firme e ele fez o quê? Falou com o Senhor. Deus, fere de cegueira esses homens. E ele fez o quê? Pegou aquele pequeno exército, vamos dizer assim, e caminhou por 12 quilômetros até chegar a Samaria, capital do reino do norte, capital de Israel, naquele momento. E quando eles chegam ali, eu fico imaginando a cara do rei. Eu disse, esse Eliseu é louco, está trazendo o exército contrário aqui agora. E ele percebe que está todo mundo bonzinho, está todo mundo andando com ele. O que é que está acontecendo aqui? E quando Eliseu chega lá próximo ao rei, ele ora a Deus e fala, agora sim Deus, pode liberar da cegueira esses homens. E quando eles percebem, eles estão dentro de Samaria. Quando eles tomam conhecimento, estão dentro de Samaria. O inimigo está numa situação agora de controle. O inimigo está numa situação agora que o rei pode chamar o seu exército e mandar prender, e mandar matar. E ele pergunta ao servo de Deus, Eliseu, mando matar? E Eliseu fala para si, não é assim que a gente trata o inimigo. Não é assim que o homem de Deus se comporta. Não é assim que a nação de Israel se comporta. Nós vamos dar uma lição muito maior do que essa agora. Qual que é a lição que a gente tem que dar? Manda fazer aqui, comida e bebida e devolve eles lá para a terra deles. E o rei olhou aquilo e falou assim, ele podia desobedecer, irmãos. Ele era o rei. Ele não era um profeta. Ele não tinha nada ali que obedecer. Ele podia não obedecer, mas ele entendeu, ele compreendeu e obedeceu. E quando nós obedecemos à vontade de Deus, Deus faz o sobrenatural. E naquele momento, Deus então toca o coração daquele rei. E o rei fala assim, não é comida e bebida pouca não. Eu quero é que dê um banquete. Chama ali os cozinheiros, padeiro, copeiro. Vamos fazer um banquete para este povo. Fizeram um banquete para este povo e dispensaram eles para que eles fossem para a Síria de volta. Quando eles chegaram na Síria, contaram a história. O que aconteceu, diz a palavra de Deus, que nunca mais a Síria invadiu. Ela até cerca, mas invadir não. Nunca mais invadiu Israel. Meus irmãos, quais são as aplicações que nós tiramos deste texto? A primeira aplicação que é importante nós compreendermos é que o inimigo, ele está ao nosso derredor, bramindo como um leão, bramindo como um leão, rugindo como um leão, buscando
a quem possa o tragar. Quando é que ele vai fazer isso? A gente não sabe, porque a gente não está vendo. Ele está ali no nosso derredor. Ele está ali preparado. Ele está ali construindo as suas estratégias. Se você olhar a situação que nós estamos passando agora, onde é que está o inimigo? Você não sabe onde é que ele está. Não sabe. Onde é que está o vírus? Não sei. Não dá para saber. Onde é que eu peguei? Não sei. Ah, foi isso, foi aquilo. Tudo que você falar onde foi, não é. Ou pode não ser. Porque você não sabe exatamente, você não consegue ver. Ele é invisível. Ao nosso derredor. Buscando quem possa tragar. Mas a palavra de Deus diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas você não vai ser atingido. Ele pode se levantar, mas nós temos um Deus que pode nos livrar. Ah, pastor, mas como é que ele pode nos livrar? Ele pode nos livrar quando nós apresentamos as nossas vidas na presença do Senhor e conseguimos compreender o propósito de Deus. Qual que é o propósito de Deus para a nossa vida? O propósito de Deus para a nossa vida é, número 1, nos salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho na cruz do Calvário, para que todo aquele que em Jesus, o seu Filho, crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele te amou primeiro e te deu a oportunidade de salvação. O propósito de Deus, salvar a sua vida. Segundo, que ele coloca para nós, ide por todo mundo e pregai o evangelho para toda a criatura. Para toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Então qual que é o nosso propósito? Levar a palavra de Deus. Nós somos agentes do Senhor, nós somos servos do Deus vivo. E nós temos a certeza para onde nós vamos. Às vezes as pessoas ficam desesperadas. É difícil, irmãos, eu sei que é muito, muito difícil. Mas eu quero dizer para você nesta noite, se você crê que Deus, Ele é poderoso para entregar Jesus Cristo, o seu próprio Filho, por amor a você, que foi constatado, é claro para nós, que Ele esteve em nosso meio, foi crucificado, sem ter nenhum pecado. Então se nós cremos nisso, então nós cremos na palavra de Deus. Se nós cremos que a palavra de Deus é verdade, porque ela é 100% verdade, então a palavra de Deus diz que você vai viver no céu de duas formas: ou você vai morrer e o Senhor vai te ressuscitar naquele dia, ou você vai ser arrebatado e vai encontrar o Senhor Jesus nos ares. Se você crer nisso, você pode falar como, aleluia, a palavra de Deus diz: morrer para mim é lucro. Quando nós vamos num velório de um servo de Deus, de um homem de Deus, que nós temos a convicção de que ele serviu ao Senhor com alegria toda a sua vida, o que nós fazemos? Nós louvamos, cantamos. E dizemos: e quando Cristo, enfim, me vier chamar, nos céus com os serafins, eu irei morar, louvado seja o nome do Senhor. Quando você crê que o Senhor está no controle de todas as coisas, você não teme o mal, você não teme a morte, você levanta os seus olhos e diz: Senhor meu Deus, aleluia, que está comigo, abre os olhos das pessoas que estão ao meu lado, porque quando você abrir os seus olhos, você vai observar que os anjos estão acampados ao seu redor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E para concluir, nós não temos que pagar o mal com o mal, nós temos que pagar o mal com o bem. Aquele rei, ele podia ter prendido, ele podia ter matado, ele podia ter iniciado, dado continuidade à guerra,
mas ele preferiu seguir o que o homem de Deus estava falando. Não temas, meu irmão, minha irmã. São mais os que estão conosco. Aqueles que estão conosco, eles são capazes de poder, aleluia, nos livrar pela orientação do Deus Todo-Poderoso. Então, que você possa, no seu coração, guardar esta palavra, que ela possa encher a sua vida de esperança, que você possa nesta noite erguer, aleluia, uma oração, um clamor ao Senhor, dizendo a Ele: Senhor, eu quero fazer a diferença, como servo de Deus, como homem e mulher de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Eu quero convidar você a orar. Vamos juntos orar, entrar na presença do Senhor, para que nós possamos, em primeiro lugar, pedir perdão pela nossa falta de fé, pedir perdão pela nossa situação, por aquilo que nós fazemos que não é da vontade de Deus, mas que Ele possa nos fortalecer, que Ele possa nos dar força para enfrentar o dia de amanhã, que a gente não sabe onde está o inimigo, mas nós confiamos no Senhor, com fé. A fé é aquilo que a gente acredita, mas a gente não consegue ver. A nossa fé está em Cristo Jesus, aquele que pode todas as coisas. Deus querido e maravilhoso, muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje, pelos louvores e pela palavra de Deus que foi ministrada, Senhor. Meu Deus, eu não sou absolutamente nada, sou pecador, Senhor, miserável, Pai, mas Deus, o Senhor tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia das coisas que eu fiz que não foram da Tua vontade, ó Pai. Meu Deus, da minha incredulidade, da minha falta de fé, Senhor, da minha falta de posicionamento, Pai. Oh, Senhor, meu Deus, apesar de entender que o Senhor pode todas as coisas, às vezes nós falhamos, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, mas que o Senhor possa produzir, através dessa palavra, Senhor, em nossos corações, aleluia, o ardor, Senhor, do derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas, do fogo do Espírito Santo caindo sobre nós, aonde quer que a minha voz esteja chegando nesta hora, que o Teu Espírito Santo possa envolver, que o Teu Espírito Santo possa levantar, que o Teu Espírito Santo possa abrir os olhos, que nós possamos ver com os olhos espirituais, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, e verificar que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, estão conosco, estão trabalhando em nosso favor, aleluia, porque nós cremos nisso. Meu Deus, fortalece a vida do necessitado, levanta aquele que está caído, aquele que está abatido, Senhor, com autoridade, ó Pai, desde hoje, meu Deus, abrindo as portas, Senhor, para que nós possamos enfrentar, Senhor, o inimigo que nós não conseguimos ver. Meu Deus, põe as suas mãos, nos fortalece a mente, fortalece o corpo, fortalece o coração. Meu Deus, que nós possamos estar abertos a levar a palavra de Deus para glorificar e exaltar o nome daquele que vive. Senhor, põe as tuas mãos, ó Pai, tanta adversidade, tanta situação contrária, tanta enfermidade. Oh, meu Deus, põe as tuas mãos, ó Pai, que haja um cântico de alegria, que haja um cântico de vitória, que haja, Senhor, bênção na vida dos teus servos, que haja, Senhor, portas abertas, que haja, Senhor, aleluia, comunhão dentro dos lares. Senhor, na autoridade do Espírito Santo de Deus, nós repreendemos a ação maligna, ministramos a bênção, ministramos a cura, ministramos a transformação, ministramos as portas abertas, ministramos as vitórias, ministramos, Senhor, os testemunhos, ó Pai, aleluia, de bênção, Senhor, que os teus servos darão, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. É o que nós pedimos e te agradecemos, meus irmãos amados, muito obrigado pela sua participação. Fique firme em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Amém.